Após o empate contra a equipe do Corinthians, os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante para a curta preparação visando o jogo do ano. Na terça-feira, o confronto contra o River Plate, valendo uma vaga nas quartas de final da Libertadores da América, promete um público de mais de 50 mil torcedores no estádio Beira-Rio. Eduardo Cudê já tem a equipe encaminhada em sua cabeça, mas ainda assim poderá fazer alguns ajustes de última hora e um clima de mistério se estabelece dentro do Beira-Rio. A gente fala também a respeito da polêmica envolvendo o Ener Valencia, que empurrou o gerente esportivo Magrão e ao longo desse domingo, novas repercussões. O dirigente concedeu uma nota oficial, falando sobre o assunto e tentando virar a página, mas em suas redes sociais, o atacante equatoriano faz uma postagem que não coloca uma pedra em cima deste assunto. Em entrevista para a CNN, Mano Menezes revela que sim, teve proposta para acomodar o Corinthians enquanto estava no Internacional e analisou um pouco o processo de sua saída do Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 6 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo. Eu começo falando sobre o treinamento de reapresentação do Internacional depois do empate em 2-2 contra a equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores estiveram no CT Parque Gigante, se reapresentaram, eu estive por lá e pude acompanhar a parte do aquecimento do treino, tá? Os jogadores que atuaram contra o Corinthians, os 11 titulares que atuaram contra o Corinthians, fizeram uma atividade mais leve. Eles foram apenas para o gramado para caminhar em volta do gramado. Depois, os atletas que não atuaram 90 minutos contra o Corinthians, e entre eles estão vários possíveis titulares para o jogo dessa terça contra o River Plate, fizeram uma atividade que não foi tão intensa e tão longa assim. Foi um treinamento curto de cruzamentos e finalizações, cerca de 45 minutos aproximadamente, mas que teve a participação de, Alan Patrick, Wanderson, Ener Valencia, Arangues, René, muitos titulares do Internacional participaram desse treinamento. A atividade que vai definir o time titular do Internacional acontece nesta segunda-feira, com os portões fechados. Ainda assim, o técnico Eduardo Cudê, ele já tem o time encaminhado, mas poderá fazer algumas mudanças de última hora, tá? O time titular, aquele que enfrentou o River Plate no jogo de ida e que vem sendo o time titular do técnico Eduardo Cudê, pode ter mudanças a partir do desempenho de alguns jogadores no jogo contra o Corinthians, tá? Igor Gomes, Nico Hernandes, Maurício, Bruno Henrique, Pedro Henrique, jogadores que tiveram um bom futebol, que dão opções para o Eduardo Cudê para essa partida contra o River Plate. Ele vai analisar essas opções. Já tem na cabeça, obviamente, o time, pode fazer alguma mudança, mas essa definição fica para o treinamento dessa segunda-feira com os portões fechados no CT Parque Gigante, tá? Na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo e aí eu já começo a repercutir de novo o episódio Ener Valencia, que tomou conta do noticiário desde ontem após o jogo, quando o jogador empurrou o Magrão depois de uma discussão muito forte com o Luiz Adriano, colega de time. Eu gravei um vídeo na tarde desse domingo trazendo alguns bastidores da repercussão desse episódio, tá? Primeiro, a direção do Inter não querendo se manifestar para blindar o grupo. Segundo, a dublagem que saiu mostrando o que Ener Valencia falou para o dirigente. Foram palavras pesadas, além do empurrão que ele deu no Magrão. E terceiro, a preocupação que existe com o temperamento de Ener Valencia, jogador recém-chegado, que é a estrela da companhia, mas que já tem alguns episódios de explosão, de um destempero, de certa forma. E eu relatei um episódio que aconteceu no treinamento véspera do jogo de ida contra o River Plate, que também corrobora isso, uma discussão, uma atrite que ele teve com um jogador da base do Internacional. Tá tudo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir. Mas eu quero atualizar o que aconteceu nesse domingo, tá? Envolvendo esse episódio, porque novos desdobramentos rolaram fim da tarde, início da noite, tá? A começar pelo Magrão. Ele colocou isso em seus stories, tá? Dizendo que estão em uma semana muito importante, decisiva da partida contra o River Plate, que sabe que erraram no sábado. E aí ele chama pra si um erro, que eu acho que nem foi do Magrão, mas ele, como o líder e o gerente esportivo do clube, chamou pra si e disse que
todos erraram e todos estão se desculpando. Só que ele, Magrão, chamando para si essa responsabilidade e essa desculpa. E depois ele fala: se alguém ficou preocupado com o pequeno desentendimento que houve no jogo que passou, saiba que só aumentou ainda mais a nossa vontade, o sangue no olho e a gana de todos que chegue logo à noite de terça. Nada é maior do que o Inter. Uma postagem legal do Magrão, enfim, pedindo desculpa, assumindo o erro, que eu nem acho que foi do Magrão, mas tentando colocar uma pedra em cima desse assunto. O problema é que o Ener Valencia fez uma postagem também em seu Instagram. E não foi uma postagem colocando uma pedra em cima do assunto. De alguma forma, ele mostrou um descontentamento com alguma coisa. E vocês têm aí a publicação agora na tela. Esse texto que está aí, ele não é do Ener Valencia. Ele é do Antônio Valencia. Quem é o Antônio Valencia? É um ex-jogador de futebol equatoriano, jogou muitos anos no Manchester United e jogou com o Ener Valencia na seleção equatoriana. E o Antônio Valencia fez uma publicação defendendo o Ener Valencia, só que presta atenção no texto. Ele diz: ser jogador no exterior é complicado, tem que fazer 2 vezes mais esforços para que te reconheçam. O Ener Valencia é uma pessoa humilde e trabalhadora. Para que ele reaja assim, é porque houve algo. Ué, depois ele fala: só no Equador que nós valorizamos os estrangeiros. E aí ele dá um tom pro episódio do Ener Valencia, de que o Ener Valencia é uma vítima que está sendo discriminado por ser estrangeiro no Brasil. E ele fez essa postagem pública pro Ener Valencia. Só que o ponto é, o Ener Valencia repostou essa postagem. E aí o Ener Valencia poderia em algum momento contemporizar. Ele diz: abraço, coisas que muitas vezes passam no futebol, acontecem no futebol. De alguma forma o Ener Valencia está confirmando o que o Antônio Valencia disse. Tá? E o que o Antônio Valencia disse é, primeiro, que se o Ener Valencia reagiu daquela maneira, é porque fizeram alguma coisa pra ele. E que, segundo, é difícil ser jogador estrangeiro no futebol, porque os caras não te tratam bem. Então mostra um descontentamento em cima do episódio do Ener Valencia, ou pelo menos deixa aberta a possibilidade de a gente especular que existe um descontentamento do jogador, que pra mim ficou claro. Só que o ponto é, além disso, o Ener Valencia ao longo de todo o dia não pediu desculpas. Não falou sobre o episódio publicamente, a não ser através disso. Não se desculpou. Cara, é um episódio que ele tinha que pedir desculpa. Ele não se desculpou e veio com essa nota. Não coloca uma pedra sobre o assunto, tá? Cara, é um assunto que obviamente é o jogo contra o River que vai responder tudo, mas a postagem do Ener Valencia ela ficou estranha e deixou mais coisas ainda no ar, tá? Em relação a esse episódio. Me parece que o Inter vai tentar esquecer, deixar pra lá, deixa o Ener Valencia falar o que ele quiser, pra o jogo contra o River, pro foco ser um jogo contra o River. Se continuar, e aí depois do jogo contra o River se resolve, mas se tenta focar tudo na partida contra o River Plate. Detalhe, o Magrão contou pro pessoal do Revista Colorada que buscou que ele e Ener Valencia conversaram no vestiário hoje antes do treino e que se acertaram e que tá tudo certo. O Magrão fez a parte dele de tentar colocar uma pedra em cima do assunto, sendo que nem foi o Magrão que errou. O Ener Valencia ainda não. Vamos ver os próximos capítulos disso aí, tá? Bom, seguindo aqui no noticiário, gente, eu quero falar sobre o Santos, porque o Santos tá para anunciar um novo técnico, que é o Diego Aguirre. E o Santos fez uma proposta pelo Mano Menezes, então os caras foram nos 2 dos últimos técnicos do Internacional. Fizeram uma proposta para o Mano Menezes. O Mano Menezes recusou, porque está indo para os Emirados Árabes, está indo para o futebol árabe, tá? Emirados Árabes ou Arábia Saudita. Está indo para o futebol árabe. E aí o Santos vai e contrata o Diego Aguirre, ex-internacional também, que deve chegar na terça-feira em Santos para treinar a equipe, tá? E nesse domingo, o Mano Menezes participou de uma entrevista na CNN com o Benja. Eu assisti essa entrevista e ele falou sobre vários assuntos do futebol brasileiro, do futebol mundial. E quando perguntado sobre o Internacional, ele primeiro disse que confirmou aquela informação que a gente tinha de que o Corinthians havia procurado o treinador para levar ele pro Corinthians e que ele recusou. E ele confirma isso: recusei e recusaria de novo porque tinha contrato e tudo mais. Mas disse: depois a direção fez a escolha de me tirar e trazer o Kudê, uma escolha da direção, e o tempo cobra as decisões, seja pro bem ou pro mal. Não deu tanto, não foi tão crítico assim o Mano Menezes, mas
foi o que ele comentou a respeito da sua saída do Inter e desse episódio da reta final, pelo menos dele, no Internacional. Ele disse que entendia que as coisas estavam andando para uma crescente, que ele já tinha tido momentos piores do que o da demissão no Inter, a derrota para o América Mineiro, derrota no Grenal, e é verdade, e que agora a direção acabou fazendo essa escolha pela demissão dele e chegada do Eduardo Cudê. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa semana. A gente tem, por exemplo, pela Libertadores, já as odds definidas de Inter e River Plate. E o Inter é favorito. Odd do Inter 2.4, empate 3.3, River Plate pagando 3. Lembrando, qualquer vitória do Inter já leva pelo menos a disputa para os pênaltis. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!